turma! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sociedade e religião. Tá? Então, nessa imagem aqui está a representação de alguns símbolos das principais religiões que existem no mundo. Tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho conforme a aula for passando e vocês também estão fazendo as atividades de pesquisa de vocês. Então, vamos lá. A religião, ela é uma instituição social, tá? Então, ela é uma instituição social junto com a família, tá? Lembra lá naquelas aulas que eu estava falando dos grupos sociais que nós estamos inseridos? Então, a religião, ela é considerada também uma instituição social, tá? E aí, eu começo essa aula falando sobre o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, tá? Eu pergunto para vocês, por que a gente teve que estipular um dia nacional para combater a prática da intolerância religiosa? Né? Se a nossa Constituição diz que o Brasil é um Estado laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa data, 21 de janeiro, né? Em dezembro de 2017, aqui no Brasil, foi oficializado a Lei número 11.635, tá? Então, é sob essa lei que se cria o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, tá? Essa comemoração, ela é retratada, né, ela é comemorada, né, também no dia 21 de janeiro, para lembrar, para poder conscientizar, para poder enfrentar os preconceitos, né, e estimular o quê? Estimular a valorização da diversidade religiosa no nosso país, tá? Então, pense aí, como é que era uma coisa que existe na Constituição Federal e você não pode praticar a sua fé porque tem pessoas que não aceitam a sua fé, né? Então, esse dia, ele é um dia muito importante, foi criado com o apoio da Fundação Cultura dos Palmares, tá? Então, Comissão de Debate à Intolerância Religiosa. O símbolo do Dia Nacional não é esse símbolo aqui, tá? Então, tem um símbolo mesmo referente ao dia, né? Na verdade, não é nem um símbolo, o nome correto é logotipo, tá? Mas eu achei essa imagem aqui provocativa, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha depois, procure aí no Google como logotipo do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, tá? É azulzinho, ok? Turma, mas vamos voltar aqui para nossa aula, tá? Eu vou fazer um diálogo com a aula de história de vocês, tá? Então, vocês devem já ter aprendido nas aulas de história sobre o papel determinante da religião em diferentes períodos, tanto na vida privada quanto nas relações políticas e econômicas, e até mesmo o surgimento das instituições religiosas, tá? Então, por exemplo, vocês já devem ter estudado os persas, tá? Vocês já devem ter estudado os egípcios, vocês devem conhecer alguma coisa sobre a Índia, tá? Então, esses povos que eu estou citando com vocês, eles também têm elementos riquíssimos e esses elementos ajudam a manter uma sociedade em ordem, coesa, tá? E a própria religião, ela vai fazer um papel de educador moral, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, turma, vamos começar a questionar aqui, tá? Com o avanço da ciência e todo o seu desdobramento que envolve a vida social, tá? Proporcionou o declínio das religiões no mundo? Pensa aí, tá? Tipo assim, isso é sua opinião, tá? As pessoas acreditam mais ou menos nas religiões, né? Então, compara com antigamente e agora. Vocês acham que as pessoas elas estão mais
religiosas, mais crentes, processando a sua fé, ou hoje em dia isso está dando lugar a outros tipos de pensamento, tá? Turma, podemos atribuir à religião a responsabilidade de incitar atos violentos? Tá? E antes que você responda, eu vou pedir para que você pense, né? Pense geograficamente, tá? Pense no Talibã, tá? E aí você conclui, ok? Para responder essa pergunta, tá? Turma, como as ciências sociais, então a sociologia, analisa o papel da religião nas relações sociais agora, da contemporaneidade. Tá? Então, esse tipo de pergunta eu vou responder conforme a minha aula for acontecendo. Tá? Mas o que vocês precisam saber para início de conversa? Tá? As ciências sociais elas vão desmitificar ideias, conceitos, preconceitos acerca das relações sociais e dos acontecimentos políticos, culturais, econômicos e religiosos. Tá? Por meio desse processo de desnaturalização, elas podem demonstrar que o fenômeno aparentemente natural tem caráter social e histórico. Tá? Então, são produtos das nossas relações sociais, né? E elas estão inseridas num tempo e num espaço. Tá? Então, a gente vive isso na história da humanidade, né? E eu já expliquei para vocês que a sua primeira instituição social é a família e que depois a família é responsável por te inserir nas demais instituições sociais. Então, a escola também é uma instituição social. Né? Então, revisando esse conhecimento aí na cabeça de vocês, tá? Então, turma, agora essa aula tem o intuito de quê? De analisar exatamente essa instituição social, né? A religião, tá? Independente da sua crença, tá? Mas a religião como um todo, tá? Então, olha só, turma, as ciências sociais, elas procuram compreender quais são os elementos da realidade empírica e histórica e quais os pensamentos que justificam, tornam natural, legitima, tá? Um modo de ser de uma sociedade, né? Então, de um grupo ou até mesmo de uma classe social, tá? Então, gente, de um lado, a religião é um fenômeno muitas vezes vividas sem questionamento. Então, as pessoas não fazem perguntas, elas simplesmente professam a sua fé, né? Então, de forma aparente, de forma espontânea, né? Então, os grupos, os indivíduos e os grupos sociais, eles se reúnem, né, para poder escutar a palavra, tá? E aí a gente pensa num sentido bem geral mesmo, nesse sentido da palavra, né, conforme a religião ela orienta, tá? Então, se de um lado a gente tem um grupo professando sua fé, do outro lado a gente tem a religião, que é passível de uma explicação científica, tá? Como um fruto de um fato presente em muitas sociedades, tá? Então, nesse caso, é um fenômeno social, tá? Então, aqui a gente não vai falar muito sobre a fé, a sua crença. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ciência que analisa a religião, ok? Então, o trabalho da sociologia é desnaturalizar o fenômeno social, tá? Problematizando-o, mostrando a sua origem, tá? Seus elementos construtivos e suas relações com o fenômeno. Então, turma, já falei com vocês de alguns nomes da sociologia, né? Karl Marx, Max Weber, Augusto Comte, Emile Durkheim. E é justamente o Emile Durkheim que vai falar que a religião é um fato social que pode ser observável e assimilado pelos indivíduos, pelos grupos existentes
constituindo uma extensão de uma determinada sociedade. Professora, não entendi nada. Ele está dizendo que a religião você observa nas sociedades. Então, se você pegar e viajar, por exemplo, para a Índia, você vai ver que lá os animais são sagrados. Tá? Então, você não pode expulsar um rato da rua. O rato é sagrado, mas o rato também é um agente causador de doença, tá? Leptospirose, por exemplo, biologia, vai lá, tá? Mas lá você tem que conviver com os animais. E se a vaca quiser ficar no meio da rua, você tem que desviar da vaca, tá? Porque o animal lá é sagrado. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Turma, se você tiver alguma dúvida, depois você vai me escrevendo, tá? Mas por enquanto a gente falou sobre a importância do dia, dessa criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mas por que isso é preciso, gente? Por causa de notícias que nem essa aqui. Menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer a pedrada, tá? Turminha, eu já passei essa reportagem para vocês, né? A gente até fez uma interação no nosso fórum. Eu vou anexar a esse vídeo daqui a pouquinho uma reportagem, né, que foi exibida lá na tribuna do Rio de Janeiro, tá? E você vai continuar. Espera aí um pouquinho que eu já vou soltar o vídeo aqui. Eles foram presos, mas ainda não foram. Os homens estão sendo procurados, acusados de intolerância religiosa. Eu disse que eles foram presos, mas ainda não foram presos, não. A família relatou à polícia que foi insultada quando saía de um culto. Eles vestiam roupas do candomblé e, olha, a neta da mãe de santo chegou a ser atingida por uma pedra. A marca da agressão está na cabeça da garota de 11 anos, mas a cicatriz maior não é essa. E o que passou na tua cabeça depois que você se deu conta do que tinha acontecido? Que eu ia morrer. Eu sei que vai ser difícil vendo o sangue cair, porque sempre que eu fecho o olho eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória. Kailane foi agredida no último domingo. A avó da menina, que é mãe de santo, conta que todos estavam vestidos de branco e saíam de uma festa. Eles caminhavam para casa na Vila da Penha quando dois homens começaram a insultar o grupo. Um deles jogou uma pedra, que bateu num poste e depois atingiu a menina. Que foi que chamou a atenção, porque eles começaram a levantar a Bíblia e chamar todo mundo de diabo, vai para o inferno, Jesus está voltando, está repreendido. Na delegacia, o caso foi registrado como preconceito de raça, cor, etnia ou religião e também como lesão corporal, provocada por pedrada. A família da menina diz que os agressores fugiram num ônibus que passava pela Avenida Meriti. A polícia agora busca imagens das câmeras de segurança desse ônibus na tentativa de identificar os dois homens. A avó da menina lançou uma campanha na internet. Tirou fotos segurando um cartaz com as frases: "Eu visto branco, branco da paz. Sou do candomblé. E você?" A campanha recebeu o apoio de amigos e pessoas que defendem a liberdade religiosa. Uma delas escreveu: "Mãe Kátia, estamos juntos nessa." Iniciada no candomblé há mais de 30 anos, a avó da garota diz que nunca havia passado por uma situação como essa. A prioridade de Deus é você respeitar seu semelhante e você ver seu próximo como seu irmão mesmo. E é o que nós fazemos. E é o que não está acontecendo com nós, que somos adeptos ao candomblé. Eu acho que tem que ter respeito. A única coisa que eu peço agora é respeito. É isso, a palavra é essa, respeito. Rodrigo Pimentel, no caso de uma condenação, quantos anos de prisão por intolerância religiosa? Só o crime da intolerância, a Lei 7716, uma pena de 5 anos de cadeia. Então, tirando a lesão corporal aí, provocada na menina, uma pena de mais 4 anos. Então, a Polícia Civil, a 38ª Delegacia de Polícia, está investigando desde ontem, já identificou o ônibus, busca as imagens, está identificando também os motoristas, o trocador, para que possa receber mais informações. É necessário que qualquer pessoa que tenha passado pela rua ajude a Polícia Civil nesse momento, através do Disque Denúncia. É uma área movimentada, né? Muita gente pode ter visto. Muita gente viu. Segundo testemunhas, muita gente teria presenciado. E pode ajudar a identificar os autores aí desse crime bárbaro, né? Que foi essa covardia. Encontrados logo, Rodrigo. Obrigada presos, pela visita. E presos, claro. Obrigada, Rodrigo.
Oi, turma, voltei. Então, o vídeo acabou ficando com um pouquinho de microfonia, tô vendo agora, mas me perdoe, ok? Essa meia-noite e 40 eu não vou gravar novamente não, tá bom? Então vamos continuar daqui, ok? Então vamos lá, olha só, turma. A gente pode fazer alguns questionamentos, né? Então, em relação a essa reportagem que foi exibida, né? Em que consiste esse fenômeno de intolerância religiosa? Né? Então, a gente pode se perguntar, né? Consiste numa ignorância? Consiste em achar que a sua religião é melhor que a outra? Né? Consiste no desconhecer, né, práticas religiosas? Né? Então, enfim, pode ser muitas respostas em relação a isso. Né? Pode ser ignorância, pode ser o desconhecimento, pode ser você se achar que a sua religião é superior à outra, enfim, tá? Como que esse fato narrado na notícia fere a Constituição do Brasil, né, e a Declaração dos Direitos Humanos? Turma, Constituição, fere a Constituição porque o nosso país é um Estado laico. Tá? Então, se ele é um Estado laico, logo ele não tem uma religião oficial e todos, sem exceção, podem professar a sua fé. Tá? Então, as pessoas elas podem professar a sua fé. Né? E como é que elas ferem, né, os direitos humanos? Turma, direitos humanos, né? Declaração dos Direitos Humanos, tá? Quando a gente pensa em direitos humanos, a população, estou chamando de senso comum, desconhecem o que são os direitos humanos e aí reproduzem fake news. Mas os direitos humanos não servem só para defender bandido, que nem a maior parte da população reproduz. Ela também te permite que você seja liberto de trabalhos do tipo escravo, né? Ah, mas professora, a escravidão já acabou faz muito tempo, tá? Ok, na lei sim, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que infelizmente ainda vivem, né, e são tratadas como se fossem escravos, né? Se você não conhece, eu te indico aqui o site Escravo Nem Pensar, né, que é uma organização sem fins lucrativos que dá todo um apoio para as pessoas, né, que são libertas em condições de trabalho análogo ao escravo. Professora, tem no Brasil? Tem sim, tá? Tem gente que vive esse tipo de situação ainda, tá? Mas defende esse trabalhador? Defende, mas também a Declaração dos Direitos Humanos vai defender o seu direito de professar a sua fé. Então, olha só, essa resolução, tá? Essa Declaração dos Direitos Humanos foi definida em Assembleia Geral da ONU, tá? No dia 10 de dezembro de 1948. Tá? Então, no seu primeiro artigo, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e de direito. Tá? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, ok? No artigo 2 da Declaração dos Direitos Humanos, né? Todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas na Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Tá? Ainda nesse artigo, segundo, diz que não será também feita nenhuma distinção na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território que pertence à pessoa, quer que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer que seja qualquer outra limitação de soberania, tá? E aí, o último artigo que eu vou trazer para nossa aula é o artigo 13, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isoladamente ou coletivamente, em público ou em particular. Tá? Então, essa declaração afirma que você é livre para você professar a sua fé. Tá? Então, eu estou falando no sentido religioso, tá? Então, você é livre para professar a sua fé, seja de maneira particular, ou seja, você sozinho, ou você em um culto, numa celebração, tá? Numa cerimônia, num templo, ok? E turma, por que então esse tipo de notícia ocorre no Brasil, né? Então, se o país é laico, se tem lá nas declarações dos direitos humanos, por que a gente tem esse tipo de comportamento, né? Pessoas agredindo outras pessoas pela fé que ela tem, né? Então, os fatores são inúmeros, tá? Você pode pensar de uma maneira educacional. Então, a importância dessa aula ela é bem relevante. Por quê? Porque você vai conhecer outras religiões e aí você vai ver que não diminui a sua, nem tampouco sobressai a sua, né? Então, a fé, na sociologia, ela é um fenômeno científico, observável e estudável. Tá? Então, vamos falar sobre fenômeno religioso. Tá? Então, quando a gente está falando de fenômeno religioso, vocês devem pensar o seguinte: a religião é uma das dimensões da cultura, tá? E serve ao indivíduo e à coletividade como fonte de concepções do mundo, tá? Então, ela serve você sozinho, ela serve você em sociedade, tá? Então, se você vai a alguma igreja, você pratica a sua fé em algum tempo, tá? Então, ali, quando você está diante de uma coletividade de pessoas que estão ali rezando também, tá? Ok. Turma, para você estar diante dessa coletividade, tá? Dessa fé, o que a gente se baseia? Se baseia na sua vontade de crer, tá? E a construção da manifestação coletiva com base nessa crença, ok? Então, você vai lá, você reza, você também canta. Em algumas religiões é possível dançar, tá? Então, isso é o quê? Uma construção coletiva, é uma manifestação coletiva, tá? Individual, você sozinho, rezando na sua casa, no seu quarto, antes de dormir. Você em coletivo é você indo numa igreja, tá? E aí a gente tem alguns estudos, né? Então, nós temos um antropólogo chamado Clifford Geertz, acho que é assim, gente, desculpa, não se atente tanto ao nome, tá? Ele fala que a religião é um sistema de símbolos que provocam motivações fortes e duradouras nos indivíduos. Esse sistema pode ser estudado pelos cientistas sociais que, pesquisando o que significa o seu significado dos atos, rituais e valores religiosos, podem então buscar compreender o papel da religião na vida das pessoas. Então, a religião é também uma instituição social. Existe ao longo da história, nas mais diversas sociedades, exerce um padrão de controle social, uma programação de conduta individual, tá? Dessa forma, ela apresenta características próprias de instituições sociais,
né? É coercitiva, é exterior aos indivíduos e possui objetividade e historicidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho da ética religiosa, tá? Então, a ética religiosa, ela é também um objeto de estudo das ciências sociais, tá? Por quê? Ética, a gente não está falando de comportamento, vocês já devem ter visto isso, né? Então, é o comportamento ético das pessoas de acordo com a religião que ela segue, tá? Então, tem algumas religiões que, por exemplo, não aceita você receber uma transfusão de sangue, tá? Porque faz parte da ética, do comportamento dessas pessoas que manifestam essa fé, essa crença, tá? Então, a sociologia se interessa por isso? Sim, se interessa. Por quê? Porque ela quer entender como é que funciona, né, o pensamento religioso, o comportamento das pessoas, tá? Então, a sociologia, ela é uma ciência que busca entender o comportamento cultural das religiões, ok? Turma, a gente falou um pouquinho sobre o Max Weber, mas eu vou citar ele um pouquinho aqui. Max Weber, ele fala que a conduta das pessoas tende a se orientar por pontos em comum e seus ideais religiosos e atividades práticas que exercem, tá? Com aquelas tomadas na esfera religiosa. Professora, não entendi isso. A gente se baseia no comportamento das outras pessoas, tá? Então, é assim, a outra pessoa serve de exemplo pra gente, tá? E isso também acontece no campo religioso, tá? É isso que ele está querendo falar, né? Ele vai chamar essa ideia de se basear também no comportamento do outro de afinidades eletivas, tá? Então, em diferentes religiões, né, também tem o favorecimento de diferentes comportamentos individuais no seu desenvolvimento social. Então, a religião é um dos principais estudos das ciências sociais. É um fenômeno social, ainda que trate da ligação do indivíduo com o sagrado, tá? Então, olha só, nós vamos ter alguns, né, sociólogos renomados falando sobre esse fenômeno, tá? Então, a sociologia e a antropologia, que cuida do homem, né? Estudo do homem, né? Antropo é homem, ok? Logia é estudo, tá? Então, antropologia, estudo do homem, eles vão atribuir diferentes razões para a formação da religião, tá? Então, a vontade humana pode explicar as questões de origem do universo, tá? O mistério da vida e da morte, a relação entre o indivíduo e a natureza, a possibilidade de uma transcendência, então aquela ideia de reencarnação também, né? A constituição da matéria e do espírito, né? E as dimensões do que nós chamamos de cultural e sobrenatural. Tá? Então, nós vamos ter um sociólogo francês, né? Ele ainda é vivo, eu acho, né? O Jean Bartholin. Ele vai falar que o fenômeno religioso incentiva o indivíduo a procurar superar a condição humana, tá? A fim de se descobrir, também de se abrir a algo que o supera, tá? E ao mesmo tempo o engloba, tá? Esse algo pode ser imanentemente, ou seja, pode se manifestar concretamente, ou seja, à vista de todo mundo, ou transcendente, né? Que você pensa, mas ele não é palpável ao seu sentido, tá? Ao mesmo tempo, os seres humanos produzem ritos, crenças, costumes, regras de conduta e orientados pela religião, tá? Então, turminha, vocês vão ver durante as explicações que as religiões, elas têm isso, né? Elas têm seus ritos, suas crenças, suas regras, né? Estabelecidas também por livros importantes para as religiões, tá? Então, turma, o que a gente pode falar, tá?
nós podemos falar que os responsáveis pela produção do conjunto de crença religiosa são personagens místicos, né? Mítico não, místicos, tá? Então nós vamos ter Jesus Cristo, tá? Então aqui, ó, Jesus, Maomé, o Buda, tá? E eles são os primeiros antepassados, tá? Os primeiros a aparecerem na história das religiões, ok? Então eles são, a gente pode citar então, o cristianismo, o islamismo e o budismo, tá? Como também não coloquei aqui na imagem, mas a gente poderia falar de várias religiões indígenas. Então, por exemplo, alguém vai falar no trabalho sobre o xamanismo, tá? Turma, vou pensar o seguinte: os líderes religiosos, tá? Então eu vou chamar eles de gestores, tá? Eles organizam por meio das práticas religiosas a difusão dessa fé, né, entre aqueles que buscam o contato com a esfera divina, né? Então temos o padre, o pastor, né? Nós temos o rabino, tá? Eles são responsáveis por orientar toda uma coletividade, toda uma sociedade, todo o povo daquela igreja rumo ao quê? Ao cumprimento, né, dessa fé, a manutenção dessa crença, dessa fé, dessa profissão de professar mesmo. Então não seria profissão de trabalho, tá? De professar mesmo, professar a sua fé, ok? Turminha, eu não falei, eu falei só de Jesus, de Maomé e de Buda, mas aqui nós temos Ganesha e Xangô, tá? Eu não vou explicar muito não, porque tem trabalhos que vão abordar eles, ok? Então vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês um mapa, né, sobre as religiões, tá? Mas esse mapa ele tá bem simples, ok? O que eu preciso falar com vocês que eu esqueci, tá? Turma, a gente precisa falar também que uma crença, ela pode se cristalizar em mitos, tá? Dogmas ou construções teológicas, tá? Fruto de imaginação, da criatividade, né? Então os mitos estão presentes em todas as culturas e representam simbolicamente fenômenos humanos ou da natureza, né? Então, ou da natureza, como é que eu posso explicar isso para vocês? Existe, por exemplo, o mito da criação. Então, cada religião vai ter o quê? Como surgiu a humanidade. Então, muitos sociólogos e antropólogos funcionalistas dizem que os mitos são alegorias que não só existem para poder explicar problemas existenciais e sociais, mas também tem uma função na organização da vida em comunidade, tá? Turma, os mitos eles já estão ultrapassados, tá? Então, quando a igreja, né, a religião, ela se institui como instituição social, fenômeno religioso, o mito ele cede lugar, tá? O mito já não mais, como é que fala? Responde às principais dúvidas humanas, tá? Então, a religião, as crenças, né, elas vão assumir um caráter de verdades doutrinárias, né, a serem aceitas sem discussões, né? Então, elas constituem em dogmas, tá? Elas já são construções teológicas, né? Então elas são regras, tá? Procedimentos, interpretações que vão acontecer no decorrer da história da humanidade como um todo, tá? Então seria aquela ideia de intermédio, né, entre você e o
e o seu Deus, né, a sua crença. Né? Então, a religião é um intermediário no meio disso. Tá? É mais ou menos isso que a sociologia ela vai pensar. Então, o fenômeno religioso ele tem várias facetas. Tá? Ele é heterogêneo e por se basear em diferentes fontes, já que a gente está vendo que existe várias religiões aqui no mundo, tá? Elas estão relacionadas ao interesse e à condição humana, ok? Turma, então olha, esse mapa aqui não é um mapa totalmente completo, tá? Tá faltando algumas religiões aqui, mas pelas corzinhas dá para poder saber mais ou menos onde essa religião ela é mais professada, ok? E algumas dessas aqui vocês vão apresentar para mim e vocês já fizeram a pesquisa, tá? Então vou continuar. Consciência religiosa, tá? Então quando a gente está falando de consciência religiosa, o que é importante vocês saberem, tá? Quando a gente fala de consciência religiosa, ela é um pensamento um pouco mais filosófico, tá? Por que é um pensamento filosófico? Porque a gente está falando de um caráter metafísico, tá? Então, quando vocês estudam o mundo das ideias, do Platão, tá? Aquilo é metafísico, tá? O mundo das ideias é aquela ideia do céu, né? Então, você vai viver uma vida justa, equilibrada, na bondade aqui no plano terrestre, porque ao morrer, a sua alma se liberta e você pode entrar no reino dos céus, tá? Pela religião católica, né, o São Pedro é que teria a chave do céu e ele que estaria ali na porta para poder te receber, tá? Então vamos falar um pouquinho, ó. Ainda no campo filosófico, né, a consciência religiosa ela envolve, né, um ser supremo, um criador, tá? Turma, então quando eu estou falando de consciência religiosa na filosofia, é exatamente a ideia do mito, da mitologia, tá? Então, aquela ideia de que os mitos deles existiram para poder saciar uma curiosidade, uma vontade, uma pergunta humana, mas conforme as sociedades elas foram se desenvolvendo, o mito não mais cabia ali, né? O mito foi superado, tá? Então o mito, a filosofia mesmo já ultrapassou o mito, então o mito já não cabe mais na nossa sociedade, né? Tanto é que a filosofia é que vai dar origem, né, às igrejas. O pensamento do Platão tem muita coisa a ver com o pensamento do cristianismo, a ética cristã que surge na era medieval, tá? O pensamento do Aristóteles também, tá? Então a lógica aristotélica também está ali, né? Então, quando a gente está pensando em consciência mística, a gente acredita em uma divindade ou mais divindades que são seres superiores. Então, por exemplo, o Sócrates, quando ele morre, quando ele é condenado à morte lá em Atenas, né, ele foi condenado porque ele foi acusado de corromper a juventude. Então, quando a gente está falando de corrupção de juventude, é porque ele estava questionando se os deuses, como eles têm emoções humanas, tá, eles também podem errar ou podem não ter todo o conhecimento. Tá? Então é nesse momento que o Sócrates se torna tão importante e que a mitologia vai dando lugar ao conhecimento filosófico e a partir do conhecimento filosófico o conhecimento científico, gente, desculpa, tá? Então na mitologia a gente tem as verdades que são reveladas, tá? Então por exemplo, Ilíada e Odisseia, tá? Um livro que vocês já devem ter escutado na literatura, tá? Homero era cego. Como é que ele escreveu nessa obra da humanidade? Tá? Então, depois a professora de vocês devem fazer alguma revisão em relação a isso, tá? Turma, outra coisa que eu preciso falar para vocês.
tá? A consciência religiosa, tá? Ela não depende de justificativas ou demonstrações, tá? É você, ok? Ela exige exclusivamente a fé, a crença dos indivíduos, tá? E a consciência religiosa, ela vai incorporar aspectos éticos e morais, tá? Então, éticos refere ao seu comportamento, morais refere-se ao que deve ser seguido. Então, por exemplo, na religião católica, né, tem os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Segundo mandamento. Gente, a gente vive falando, ai meu Deus. Se eu estou falando, ai meu Deus, de acordo com os 10 mandamentos, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Coisa que, se fosse lá com os muçulmanos, tá? Lá no Islã, não poderia falar Allah, tá? Então, turma, quando a gente está pensando consciência religiosa também, essa consciência não permite questionamento e contestação. Como é que você vai contestar algo que você acredita? Tá? É uma forma de consciência mítica, tá? Mítica não, mística, desculpa, gente. Mito e místico, para mim, ali tá muito próximo, tá? Ela tem um caráter conservadora e conformista. Gente, a consciência religiosa é muito conservadora, tá? Não aceita a diversidade que existe hoje na nossa atual sociedade, né? Então, ela é mais conservadora em relação, principalmente, à definição de família. Coisa que vocês viram na outra aula comigo, a aula de família, que existe vários tipos de família, tá? Então, a consciência religiosa, ela é conservadora e ela é conformista, ela aceita, tá? É porque Deus quis assim, ok? Que mais? Olha que frase legal, né? Quem é da luz nos mostra sua religião, mostra seu amor. Por quê? Porque Buda, Jesus não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era muçulmano, tá? Todos eles vão pregar o amor, e o amor é a sua religião, tá? Então, o que você deve pensar, né? Se você pratica uma fé, você deve amar as pessoas e perdoar principalmente o quê? Os erros dela, pois a tendência nossa é evoluir, né? Nós estamos aqui neste plano terrestre, pois a ideia é evoluir, ok? Vamos continuar. E aí a gente vai falar sobre sociologia clássica, tá? Turma, esse aqui é o Augusto Conte. Eu acho que eu esqueci de colocar o nome dele, mas é o Augusto Conte, né? Ele é importantíssimo, né, para a religião, ok? Então, os clássicos, eles vão pensar, vão tentar interpretar o fenômeno religioso, e eu vou começar com o positivismo, tá? Então, positivismo não, desculpa, gente, ele é o pai do positivismo, mas eu vou começar com o Comte, tá? Então, olha só, o Comte, ele vai identificar o fenômeno religioso como um estágio relativamente primitivo na evolução social, tá? E a cultura da humanidade, que ele chama de estado teológico, tá? Então, turma, é isso daqui, ó. Nossa humanidade, né? Nós fomos evoluindo na história, tá? Então, ele começa com o estado teológico, né? Que é aquele momento que você usa a imaginação para poder responder, por exemplo, a pergunta qual é a origem da vida, tá? E com isso fundamenta a religião, ok? Lembra que eu falei do mito, né, e que a filosofia surge, né, para poder ir evoluindo, e com isso o mito ele vai sendo deixado de lado,
Tá? Então, quando a filosofia surge, esse é o estado metafísico, tá? Porque a gente não sabe exatamente definir o que é filosofia, tá? Mas a gente pensa, e você tem que pensar, que filosofia é razão, tá? Então é você se perguntar, né, se questionar, coisa que a religião não permite questionamento, mas a filosofia sim, a filosofia está preocupada com as perguntas, tá? Então a filosofia, ela é metafísica, tá? E, como eu falei, o Augusto Comte, ele cria o positivismo, tá? Então aqui nessa fase do positivismo, a gente está mais evoluído, a humanidade ela evoluiu bastante, né? Então é o uso exatamente dessa razão que a filosofia busca, tá? Só que associada à observação e experimentação. Então surge aqui a ciência, tá? Para o Augusto Comte, essas são os três estágios da humanidade, né? O estágio teológico, religioso, mítico, tá? Depois tem o estado filosófico, que é o metafísico, e o estado positivo, né? Aquela ideia do ordem e progresso, tá? Então, a ciência, a valorização da ciência, tá? O que mais? Vamos ter Émile Durkheim, né? Então, olha esse senhorzinho, né? O Émile Durkheim, ele vai explicar o fenômeno religioso pela garantia da ordem social, tá? A gente precisa ter uma religião, porque essa religião ajuda a sociedade a ser coesa, tá? Ele vai escrever isso num livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. É uma publicação de 1912, tá, turma? Então ele vai falar que essa ordem, ele é um resultado da moral de diferentes culturas, tá? Então o que é moral? Das leis, né, das diferentes culturas, ok? E a religião, ela satisfaz a necessidade do ser humano, como, por exemplo, a curiosidade, né, o desejo de se sentir seguro, né, a tendência à vida em comunidade, né, os problemas de consciência e estabelecimento de normas sociais, tá? Ele também vai considerar um sistema de ideia que desempenhou ao longo do tempo da história, né, da humanidade, né, um importante papel nessa integração social, né, e aí ele vai pensar o seguinte, é como se o Émile Durkheim ele duvidasse, né, que a religião fosse um mero conjunto de ilusões, né? Então ele vai pensar justamente assim, precisa ter religião, porque senão a sociedade ela vai padecer. Tá? Então a gente precisa ter mecanismos de controle, não só a lei política, mas também uma lei religiosa. Tá? Tá bem sério, né, nessa foto. Vou continuar. Max Weber, gente do céu, eu acho que esse homem deve ser muito cheiroso. Você não tem noção como eu imagino ele. Então olha só, turma. Max Weber, ele é um sociólogo que vai falar que a religião, né, ele acredita que a força da religião estaria em declínio, tá? Então ele vai pensar que, olha só, a religião começa lá na Idade Antiga, lá com os primeiros povos, né? O egípcio, o mesopotâmio, os persas, tá? Então, só que conforme a história foi evoluindo, né, e as ciências ela foi acontecendo, né, a filosofia ela foi também ganhando seu espaço, tá? A gente está se afastando dessas superstições, dessas crenças, desses hábitos ancestrais em geral, tá? Então, por exemplo, o que ele está analisando aqui? Antigamente, a adolescente que engravidasse, né, sem ser casada, né, era um motivo de vergonha para sua família, tá? Hoje em dia, a adolescente que engravida, tá? A gente sabe que muitas vezes o próprio
os próprios pais dela, do rapaz, né, é que vão cuidar dessa criança, que vai ajudar na construção dessa criança. Tá? Então, essa era um costume antigo que foi cedendo lugar por causa da nossa sociedade, por causa das transformações sociais. Então, Max Weber ele pensa que a religião, né, ela está cedendo espaço e que talvez lá para o futuro ela deixe de existir. Então, se vocês pensarem na Islândia, né, a Islândia ela não tem religião, tá? 97% da população da Islândia não acredita na religião, tá? Mas, em compensação, né, eles vivem de uma maneira que deveria ser exemplo para toda a humanidade, que eu digo assim, de respeitar o próximo, de ter empatia, de pensar em projetos sociais, tá? Então, se você tiver uma curiosidade, dá uma olhadinha na Islândia, tá? Ali, ok? E aí a gente tem o Bauman, tá? E o Bauman ele vai falar o seguinte: a ideia do fim da religião ou do seu enfraquecimento nas relações sociais está associada muitas vezes às perspectivas positivistas. Professora, perspectivas positivistas. Gente, ciência, tá? Ciência que prevê etapas sucessivas de desenvolvimento na sociedade em direção ao progresso. Gente, ordem e progresso aqui, tá? Seguindo essa linha, diversas teorias conceberam o término da religião como decorrência dos avanços científicos e consideraram as sociedades tradicionais arcaicas, tá? Porque agora a gente não mais se orienta pelos valores da religião, tá? Então, aqui ele está só completando o pensamento que começa com Augusto Comte e também o pensamento do Max Weber. Tá? Então, o Bauman ele observa os dois pensamentos e a conclusão dele é essa. Gente, o Bauman, tá? Ele ainda está vivo, ok? E aí a gente tem as religiões em tempo de globalização. Tá? Então, eu trouxe para vocês algumas imagens de templos sagrados, tá? Mas assim, essa imagem agora são templos de fato sagrados, né? Então aqui a gente tem o Templo de Salomão, aqui nós temos o Vaticano, né? Então a Praça São Pedro, aqui nós temos uma mesquita, tá? E aqui é um templo sagrado lá na Índia, ok? Turma, o que a gente precisa falar aqui, tá? A crença, tá, na religião, ela envolve símbolos, tá? Porque os símbolos demonstram poder. Então, reparem que essas grandes construções, né, elas demonstram o quê? Um poder, né? Então, olha a pequenez do homem mediante ao Templo de Salomão. Olha os recursos arquitetônicos aqui. Gente, olha toda essa construção de Roma. De Roma não, do Vaticano lá na Itália, tá? E olha a arquitetura, tá? E olha isso daqui, lá na Índia, né? Os detalhes, ok? Turma, esse símbolo, ele vai reforçar o poder, tá? Então, o poder simbólico não está nas palavras em si, mas na legitimidade, tá? Que os indivíduos dão a quem as enuncia, tá? Então, o Bourdieu, que é um outro sociólogo que vocês já ouviram falar, ele fala que o poder é quase mágico, tá? Então, ele permite obter o equivalente daquilo que você quer, tá? Você está pensando pela força física, força econômica, tá? Então, por exemplo, aqui, turma,
você paga R$ 45 para vir aqui no Templo de Salomão e você não pode entrar com qualquer roupa, tá? Então, turma, por quê? Porque envolve um símbolo, né? Envolve um poder, envolve uma crença, envolve aquela ideia de você estar mais próximo ao que você acredita, ao Deus que você acredita, tá? O que é importante eu falar aqui? Como esse símbolo é aqui do Brasil, tá? Esse símbolo remete à ideia de que existe um crescimento expressivo da religião evangélica no Brasil. E realmente tudo existe, tá? Só que uma coisa que não pode acontecer e que a gente tá vendo acontecer é misturar religião e política. Gente, não dá, tá? Então, não dá porque a religião, que nem eu falei com vocês, ela é conservadora e conformista, tá? Então, ela não permite questionamentos e contestação. Só que a nossa sociedade, ela precisa debater alguns assuntos na qual a religião ela ainda está limitada, tá? Então, não é legal quando uma sociedade mistura política e religião, tá? Tem várias sociedades na história que vocês podem ver, estudar em relação a isso, tá? E para a gente finalizar, eu trouxe para vocês, né, justamente elementos históricos, né? Então aqui, Machu Picchu, no Peru, sou louca para vir nesse lugar, tá? Então isso daqui são ruínas, né, de uma civilização, né, que vivia aqui e que aqui é um espaço místico, tá, de trocas com a natureza, tá? Eu queria muito viajar para cá. Aqui, gente, é no México. Essa daqui é a Pirâmide do Sol, Teotihuacan. Não, a gente não vou saber o nome, mas procura como Pirâmide do Sol no México, tá? Aqui nós temos as pirâmides do Egito, tá? Vocês também estudam, sabem que aqui era onde faraós eram enterrados, justamente porque cada pirâmide está alinhada com as estrelas, né? Esqueci de Órion, peraí, eu esqueci. Cinturão de Órion. Constelação de Órion, lembrei, tá? E aqui nós temos representações de seres na Ilha de Páscoa, que fica aqui na América do Sul também, tá bom? A turminha ela ficou um pouquinho longa. Se você tiver alguma dúvida, você me escreva. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentalismo religioso, né? Então a gente vai falar de conflitos religiosos, de protesto na China, na Nigéria, no Afeganistão, tá? E me conta aqui se você entendeu direitinho, tá bom? Um beijo, turma. 11h21, meu Deus. Tchau, tchau.